Olá pessoal, tudo bem? Em 1879, logo que chegaram à Índia, Helena Blavatsky e o coronel Olcott se aproximaram dos grandes mestres hindus. Esses mestres hindus botavam para quebrar, realizavam mostravam uma série de superpoderes, entre eles a levitação. A levitação fazia muito sucesso porque ela tem um efeito cênico muito interessante. Helena Blavatsky e o coronel Olcott ficavam babando naquela levitação dos grandes mestres hindus. E a Helena Blavatsky, tão animada ficou, que começou ela própria também a fazer cada vez mais demonstrações públicas dos seus poderes psíquicos. As cartas começaram a se precipitar como nunca. O mestre Moria e o mestre Kuthumi nunca escreveram tanto. Essas cartas, pessoal, essas cartas funcionavam da seguinte maneira. O sujeito estava quietinho lá na sua casa e de repente Helena Blavatsky trazia uma carta para você. Essa carta foi escrita por um grande mestre, um mestre da fraternidade branca. O sujeito lia a carta e ficava encantado. Ele foi distinguido ali no meio de centenas de milhares de milhões de pessoas para ser o interlocutor de um mestre da grande fraternidade branca. E claro, o sujeito imediatamente escrevia uma carta-resposta que Helena Blavatsky ia lá, pegava a carta, levava para o grande mestre, o mestre respondia e eles ficavam então nessa correspondência, né? Nessa troca epistolar, e a Helena Blavatsky servia de ponte aí. Algumas vezes é verdade, não era a Helena quem trazia as cartas, era o carteiro. Mas não havia lugar de onde a carta havia saído, o lugar, a rua, nada disso. Mas o carteiro trazia. E outras vezes o poder psíquico da Helena entrava e dos grandes mestres em jogo, em cena, e as cartas eram precipitadas aonde o interlocutor estivesse. Essas cartas, elas vão ser muito importantes na teosofia, porque por meio dessas cartas é que Helena Blavatsky irá criar a sua doutrina, né? Porque a doutrina não foi inventada por ela, essa doutrina foi trazida pelos grandes mestres da fraternidade branca. Não foi ela quem escreveu aquilo. Quem escreveu foram os mestres da grande fraternidade branca. Então há um peso aí sobrenatural, um peso místico, um peso do outro mundo, um peso religioso, né? Há um peso do sagrado, né? Há uma força do sagrado. Essa foi uma das grandes funções dessas cartas. Essas cartas, então, afirmam a presença do sagrado e que Madame Blavatsky é algo como uma santa. Até hoje ela é considerada algo bem perto de uma santa, né? Dentro do movimento teosófico. Mas essas cartas tinham uma outra utilidade, que era, por meio delas, a Helena Blavatsky conseguia manipular pessoas que eram bem próximas a ela, pessoas que faziam parte do núcleo mais duro do poder da teosofia. Então essas pessoas sempre estavam recebendo orientações do tipo: tenham paciência com a Helena Blavatsky. Ela é muito poderosa psiquicamente para vocês entenderem a Helena. Portanto, tratem-na sempre com respeito, subserviência, baixe sempre a cabeça para ela, escutem a opinião dela, e se ela cometer alguma falha ali e acolá, por favor, perdoe-a, porque ela carrega em si um software muito poderoso, que a máquina do seu corpo muitas vezes
não consegue suportar. Através desse artifício, ela fazia uma fofoca ali, uma fofoca colar, plantava uma notícia aqui, outra notícia colar, fazia elogio para um, desmerecia o outro lá, e ela fazia um jogo político que, de certa maneira, funcionou, porque permitiu que ela, mais ou menos, aglutinasse ali naquilo que seria formado depois a sociedade teosófica e, de certa maneira, manter a sociedade teosófica. Depois nós vamos ver nos próximos vídeos que a coisa não fluiu tão fácil assim, né? A Helena Blavatsky foi surpreendida várias vezes nos seus truques. O Peter Washington, que tem um livro maravilhoso, esse inglês, chamado Babuíno de Madame Blavatsky, Místicos, Médiuns e a Invenção do Guru Ocidental, o Peter Washington diz o seguinte: à medida que a Helena Blavatsky é ficando mais velha, ela começa a sofrer da obesidade, comia muito, né? E uma comida muito gordurosa, uma comida muito pouco saudável, né? Fumava muito também, uma vida muito sedentária. Ela, além da velhice, da obesidade e das doenças que começaram a chegar, isso vai deixando-a cada vez mais um pouco lerda, um pouco mais desleixada, e ela começa a ser surpreendida nos seus truques. Quando isso acontecia, ela ficava muito brava, ela gritava, ela esperneava, ela dava expor, ela não era fácil, ela esculhambava com o sujeito que havia pego no flagra. Mas outras vezes ela tinha uma resposta uma reação totalmente oposta. Ela dava uma risadinha entre dentes e uma piscadinha e fazia de conta que nem era com ela. Uma vez ela precipitou um broche no jardinzinho, fez o maior sucesso, mas uma pessoa não aceitou aquilo muito bem e foram investigar. E descobriu-se que aquele broche havia sido penhorado pela sua dona lá em Bombaim. E quem havia retirado aquela joia lá do penhor? Helena Blavatsky. Depois ela vai precipitar essa joia lá no jardinzinho. Em 1882, a Sociedade Teosófica estava bem das pernas, a grana estava entrando, a revista da sociedade estava vendendo bem, os contribuintes estavam pagando as suas mensalidades, a coisa estava indo muito bem. Então eles vão trocar a sede do Ninho do Corvo lá para Adyar. Esse Ninho do Corvo é o nome que ela dava lá, a sede, onde a sede existia. Aí vão trocar lá para a região de Adyar, que fica perto da região de Madras, lugar que até hoje a sede da Sociedade Teosófica se encontra. A Sociedade Teosófica havia se transformado num sucesso. Em 1885, a Índia contava com mais de 100 lojas da teosofia, fora as lojas que pipocaram no mundo inteiro, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Era loja teosófica para tudo quanto é lado. Vamos ter nomes importantes. O Alfred Russel Wallace, lá na Inglaterra, o sujeito que havia, concomitante a Charles Darwin, pensado a teoria da evolução. Eles só vão saber, é muito interessante esse dado. O Alfred Wallace vai pensar a teoria da evolução sem conversar com Charles Darwin. Os dois estavam indo na mesma direção, cada um guardando o segredo das suas teses. Depois, quando estão prestes a publicar, um vai tomar conhecimento do outro e toma o maior susto. O Charles Darwin depois vai publicar com o nome de A Origem das Espécies. Pois o Alfred
Russell Wallace vai se converter a essa nova religião trazida pela Helena Blavatsky, um nome de peso na ciência, né? Ele era antropólogo, biólogo, era um sujeito muito conhecido. Isso vai dar muita credibilidade para a teosofia. Nos Estados Unidos havia uma escritora, a Ella Wheeler Wilcox. Ela vai se converter também à teosofia com um grande estardalhaço. Ela era escritora, jornalista, romancista. E hoje a gente ninguém fala dela, mas na época ela fazia muito sucesso. Ela vai viver ali na virada do século XIX para o século XX e vai ser um nome de peso, fazendo muita propaganda para a teosofia. Um outro nome também lá nos Estados Unidos da América, o Thomas Alva Edison, inventor do cinematógrafo, da lâmpada elétrica e de centenas de outras invenções mais e de aperfeiçoamentos em invenções de outras pessoas. Thomas Alva Edison vai se converter à teosofia. Portanto, estou falando 3 aqui porque não dá para falar mais, mas são centenas de nomes muito reconhecidos na literatura, na poesia, na arte, na ciência, que vão se converter à religião de Helena Petrovna Blavatsky. A teosofia era um sucesso mundial.